Nós temos uma tarefa muito especial. E nessa temática, todos nós em missão, mais evangelho, mais uma vida, mais uma vida. Nós precisamos compreender que missão é essa que nós estamos para uma convocação dentro desse chamado, levar o evangelho, para que haja mais um, para que haja mais uma vida. Seria alcançar e conduzir pessoas para o evangelho. Assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano, a igreja deve ser dinâmica. Nós devemos compreender o imperativo do ide. Enquanto nós vamos, nós estaremos fazendo, nós estaremos anunciando, nós estaremos pregando as boas novas. Portanto, amados irmãos e irmãs, todos vocês que nos ouvem, nós temos uma tarefa. E essa tarefa exige, como homens e mulheres cristãos que somos, uma compreensão ampla de que o Evangelho tem sido uma das palavras mais comentadas, faladas no mundo inteiro, e nesse momento de pandemia tem sido a referência maior para as nossas igrejas, a centralidade da palavra, o Evangelho, a notícia que leva a vida, que transforma, que gera esperança, que faz com que as pessoas compreendam que Jesus Cristo morreu para nos dar vida, e a vida em abundância. Portanto, nós precisamos compreender que nós devemos estar inseridos todos os dias com a preocupação de levar o Evangelho, de anunciar a palavra da salvação. Você sabe o que é o Evangelho? Talvez essa pergunta exija em alguns momentos algo que precisa ser respondido diante do que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O que é o Evangelho? Pode ser determinante não só para a igreja, essa pergunta, mas especialmente para a vida de todos os cristãos que creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E em meio a essa ou outras tentativas de explicar o que é o Evangelho, é necessário definir a importância do Evangelho na sua vida como cristão, na minha vida como pastor, na vida de todos os discípulos de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O capítulo 5 de Lucas traz a narrativa e inicia nessa narrativa algo semelhante ao chamado dos discípulos para seguir a Jesus. Fala também da cura de um leproso, fala também da cura de um paralítico. E na sequência nós temos a resposta. Lucas relata que Jesus viu um publicano e ali ele estava sentado, cumprindo a sua função, cobrando impostos, duros impostos, e no momento tão crucial, Jesus diz para ele o que é o Evangelho. Ele diz: levanta-te e segue-me. O que seria então o Evangelho? O Evangelho é a transformação de vida. Aquele republicano de pecador passou a ser um discípulo. De alguém que estava explorando o povo de Deus, passou aquele que seria justo a ponto de restituir, porque o Evangelho traz transformação. O Evangelho muda a vida das pessoas. O Evangelho faz nova todas as coisas. Eu preciso entender, diante dessa definição, que o Evangelho me faz uma nova criatura. O Evangelho transformou a minha vida. O Evangelho transformou a sua vida. O Evangelho transformou a vida de milhares e milhares de pessoas na história, desde que Jesus veio em forma humana para dizer, falar e anunciar o amor incondicional de Deus. Por que não dizer, como os grandes teólogos, que Deus escolheu a cruz para que fosse o púlpito do Evangelho, para demonstrar a humanidade, para anunciar a humanidade que Ele nos ama de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho por nós.
E não há pregação maior do que a cruz. A cruz que tem um símbolo muito forte para nós cristãos, para aqueles que seguem e vivem puramente esse evangelho. Evangelho que anunciamos, evangelho que pregamos, evangelho que defendemos como palavra de Deus. O texto nos diz que Levi foi chamado, o seu nome tão representado por Mateus, antes assim seja Levi. Homem esse que teve a sua vida transformada pelo evangelho. Ele era publicano. Os publicanos e pecadores estavam considerados como pessoas não santas, em outras palavras, impuras. E Jesus responde àqueles que entendiam da lei, aqueles que se achavam merecedores de compreender a lei revelada por mente humana, mas não pelo amor de Deus. E Jesus diz para aqueles homens da lei que era necessário compreender o evangelho, porque para Jesus é possível todas as coisas. E esse evangelho tem transformado você. Jesus nem espera que os seus discípulos respondam quando são confrontados. O próprio Jesus responde. O mesmo Jesus que eu tenho na minha vida diz que ele não veio para aqueles que estão com saúde, mas para aqueles que necessitam. E se Levi precisava de salvação, precisava ter a sua vida transformada, Jesus estava dizendo que ele veio para os doentes, para os pecadores. E essa é a missão da igreja, é compreender a nossa vocação, o nosso chamado. E nós precisamos estabelecer pontos tão cruciais para entender o que é o evangelho na nossa vida. E eu digo para você, a primeira consideração: o evangelho é uma notícia. Assim como muitos representavam como mensageiros do rei, em qualquer que fosse a instância, a decisão, um decreto, eles iam como mensageiro para falar em nome do rei. Você vai em nome de Jesus e você é um embaixador de Cristo. Você representa o céu aqui na terra. Você é um verdadeiro mensageiro que leva a notícia da salvação. O evangelho para nós traz como definição boas novas, e me remete a um sentimento, a uma figura de mensageiro, aquele que vai e avisa, anuncia, informa um grande evento. A palavra evangelho no grego é evangélio, é aquele que porta de uma notícia maravilhosa, transformadora, uma mensagem que leva a vida e que transforma a vida das pessoas. Se você entende que você como cristão tem nas suas mãos uma ferramenta poderosa para dizer para esse mundo, para dizer na sua casa, para a sua família, na sua vizinhança, no bairro onde você está, no trabalho onde você está todos os dias, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele transformou a tua vida, você estará anunciando as boas novas. Levi, Mateus, ele entendeu tanto a mensagem que ele foi dar uma festa. E ele convidou Jesus, ele convidou os discípulos e todos aqueles que eram pecadores. E os fariseus se escandalizaram. E Jesus diz: o evangelho é para transformar a vida, é para anunciar que Deus ama o pecador, que Deus ama aquele que está vivendo no pecado. Deus não concorda, não aceita o pecado, mas Deus nos dá a condição, através de Jesus Cristo, de termos a vida nova, a vida transformada, a vida plena pela graça da salvação. Isso é boa nova, isso é evangelho. Dessa forma, o evangelho é o anúncio de que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história. Eu pergunto para você, para vocês que estão em casa nos ouvindo: quantos de vocês ouviu falar nesse mundo que alguém foi capaz de dar sua vida em favor de muitos, morrer por aquilo que não fez, ser injustiçado por algo que não cometeu? Mas eu conheço uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida, Ele transformou a vida de multidões de pessoas, porque Ele é o Filho de Deus, e Ele continua sentado no trono, onde haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da vida. E isso me dá alegria, e eu sei que eu posso concordar com o seu sentimento de alegria, porque Jesus é a boa notícia da salvação.
O Evangelho é para nós a certeza de que Deus veio dizer para você, para mim, que Jesus Cristo, Ele veio trazer abundância de vida. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 6, capítulo 4, versículo 16. O povo que andava em trevas viu grande luz. O Evangelho é a luz que veio brilhar em meio à escuridão. O Evangelho é a luz que precisava iluminar os nossos passos, de mostrar o caminho, de dizer que nós, se erramos, devemos corrigir os nossos erros, porque Deus está disposto a nos perdoar. Fazer como o apóstolo Paulo ensinou tanto às suas comunidades e compreendeu que o salário do pecado é a morte, mas quem tem Cristo tem a vida, ainda que morra, viverá para a glória de Deus, porque o Evangelho é vida plena, é a eternidade, é você entender que você deve ser fiel aos valores, aos princípios da fé cristã, como nos ensina as Sagradas Escrituras. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A presença de Jesus, o Verbo se fez carne, diante daqueles que foram chamados, assim como Levi, você, eu, siga-me. Isso significa dizer anúncio do Evangelho para uma nova vida. O texto diz que Levi, ele se levantou, ele seguiu, ele deixou para trás tudo aquilo, inclusive o seu trabalho. Não estou dizendo que você precisa deixar de trabalhar, você precisa trabalhar para dar dignidade à família, mas eu estou falando que naquele momento, assim como Paulo era um grande perseguidor, e de perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Evangelho, significa dizer que você e eu muitas vezes temos que nos abster de tantas coisas que nos impedem de fazer e dar o nosso melhor para o reino de Deus, e anunciar a palavra de Deus, falar de Jesus, dizer que Jesus é lindo, é belo, é tremendo, é maravilhoso. Jesus é o Senhor da nossa vida, e aqueles que nele crê, nele confia, pode esperar, porque o justo não mendigará o pão, e o justo viverá da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e nós precisamos crer que Deus existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Evangelho é um chamado para uma fé continuada, é entender que nós precisamos necessariamente viver a implicação do Evangelho, ainda que haja necessidade de deixar algo, nós deixaremos para a glória de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, vocês que estão em casa e vocês que estão aqui me ouvindo. Não responda para mim ouvir, mas para o teu coração. Por amor ao Evangelho, você já deixou algo na sua vida? Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que deixaram algo para seguir a Jesus. Quem não lembra de Pedro? Pedro era um grande pescador e conhecia muito a respeito sobre a pescaria, e não hesitou. Jesus disse: segue-me. Ele seguiu. Por que não compreender na mensagem da cruz que aquele que segue a Jesus deve entender a cada dia que essa cruz que nós carregamos é para a glória de Deus, não para mérito próprio, mas a certeza de que nós estamos anunciando através da cruz a salvação. O que você tem feito pelo Evangelho? O que você tem deixado? O que você tem renunciado? Talvez você, presta muita atenção, você que está em casa me ouvindo, você que está aqui assim como eu, é para mim essa mensagem. Talvez eu precise deixar, por amor ao Evangelho, o orgulho que me empreende, às vezes até um sentimento que me faz escravo do pecado, quem sabe até tomar uma decisão e dar o meu melhor. Nós estamos começando o início de um ano, nós estamos no início de fevereiro. Por que você não dá o seu 100% na obra do Senhor? Você já imaginou, pelo amor ao Evangelho que nós devemos ter, que você pode anunciar e você pode acrescentar mais uma vida ao reino de Deus? Amém, você pode, eu posso. Se nós investirmos em alguém, falar de Jesus, orar por ela, certamente, se hoje nós somos 60 pessoas nesse espaço aqui, na semana que vem a gente pode ser 120, e por que não 240, e por que não 480, 960, e assim sucessivamente. Nós temos a missão, mais uma vida
para o Evangelho, mais uma vida para Jesus, significa dizer, compreender que o Evangelho na minha vida é prioridade. Você entende essa mensagem da cruz? Amém? Eu também entendo. E nós precisamos valorizar, porque o Evangelho traz para nós, na postura de Levi, ao ser confrontado por Jesus, algo capaz de transformar a sua vida. O texto diz: levantar e deixar tudo. Revela nesse texto uma característica nova, de uma vida nova. Significa dizer, deixar o velho homem para assumir um modo de vida. Uma vida nova, de valor, de princípio, de compromisso. Por que não resgatar o sentimento de que você, eu, todos nós, esses que estão em casa, devemos ter compromisso com a casa de Deus. Nós estamos vivendo o distanciamento, estamos tendo algumas limitações, mas isso não significa dizer que nós seremos vencidos de maneira alguma, porque Deus é Senhor da igreja, Ele tem o controle, Ele tem nas suas mãos toda a autoridade para dizer que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja, chamada Igreja de Jesus Cristo. E eu creio dessa maneira. Não é uma pandemia, não é uma Covid-19 que vai nos levar a fracassar a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, eu vou me somar, irei avante para declarar para esse mundo, enquanto Jesus, Ele for o Senhor da minha vida e que seja eterno, eu serei para a glória de Deus o seu filho, serei o seu servo, serei um homem para viver e todos os dias acreditar que Deus tem o melhor para a vida da minha igreja. É assim que eu creio. Você crê também? Vamos abraçar essa missão, igreja. Vamos compreender que ela é nossa. Ela é de todo o povo de Deus, ela é para todos aqueles que confiam no Senhor. E quando nós falamos de confiança, eu já lembro que o salmista diz: eleva os meus olhos para, de onde me virá o meu socorro? Vem de quem? Que criou essa besteirinha que Ele criou, o céu e a terra. Você tem ideia do que é o céu, a sua infinitude? Você não tem, eu também não tenho, é limitado. Nós não conhecemos, mas a Bíblia diz que Deus conhece as estrelas, cada uma delas por seu nome, porque Ele é imutável, Ele é extraordinário, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra. E isso basta para calar a boca de qualquer aquele que não entende que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida. E eu louvo a Deus, porque o Evangelho, ele continua vivo. Ele está aqui no meu coração, ele está no seu coração. A gente pode dar glória a Deus? Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe e você compreenda. Pelo Evangelho iremos até o fim, porque o nosso general é o Senhor dos... Vamos avante, igreja, porque esse é o único exército que avança de joelho, e nós queremos ser uma referência de joelhos, de homens e mulheres que dobram os seus joelhos por amor ao Evangelho, porque a gente acredita na cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade preparada para todos os fiéis da terra. Deus nos abençoe.